Boa noite a todos. O meu nome é Giovana, eu sou acadêmica do curso de Medicina da UFMS, aqui de Três Lagoas, faço parte da Liga Acadêmica de Medicina de Urgência e Emergência e hoje estou aqui para dar início ao nosso projeto Escola Segura. Nessa primeira aula, nós iremos falar um pouquinho sobre os primeiros socorros, sobre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, sobre a aferição de sinais vitais, situações de convulsão e desmaio e também sobre a caixa de primeiros socorros. Iniciaremos com uma pergunta. Você sabe o que é uma situação de urgência ou emergência? Uma situação de urgência é aquela de agravo à saúde com ou sem potencial risco de vida, sendo que a vítima necessita de assistência médica imediata. Já uma situação de emergência é também de agravo à saúde, que implica em sofrimento intenso ou risco iminente de morte, precisando também de atendimento médico imediato. Mas isso tudo é a teoria. O que nós temos que saber? Que uma situação de urgência e emergência é aquela que pode levar a sofrimento ou à morte, e que nós precisamos estar preparados para prestar algum tipo de atendimento. O que nós devemos fazer, então, inicialmente, em uma situação de urgência ou emergência? Em primeiro lugar, nós devemos manter a calma. É muito importante que o socorrista esteja calmo ao prestar o atendimento, tranquilizando a vítima. Em um segundo momento, nós devemos avaliar a cena e a segurança das demais pessoas. É muito importante também que nós, além de prestar atendimento à vítima, asseguremos que nenhuma outra pessoa torne-se também uma vítima da situação. Por exemplo, uma criança levou um choque e você não sabe se o fio ainda está transmitindo corrente elétrica ou não. É muito importante que ninguém mais toque naquele fio, ou que ninguém mais chegue perto daquele fio, para que assim, ao invés de uma vítima, não tenhamos 2, 3 ou 4. Em seguida, nós devemos solicitar ajuda imediatamente, seja através do SAMU, do Corpo de Bombeiros ou de algum outro serviço que nós iremos citar. E assim nós conseguiremos prestar os primeiros socorros à vítima, que nós iremos falar com o decorrer do curso, tendo diversos temas, entre eles, como atender uma vítima de choque elétrico. Mas o que são esses primeiros socorros? São cuidados de emergência que prestamos a uma pessoa que sofreu algum tipo de acidente e que necessite desse atendimento, até que um médico, um profissional da saúde, possa prestar um atendimento adequado e definitivo. Aqui eu torno a falar, porque é muito importante. A ajuda só deve ser prestada à vítima se a situação não colocar nenhuma outra pessoa em risco. Sempre que a cena oferecer algum tipo de risco, nós devemos nos manter afastados e ligar para o SAMU, descrevendo a situação com a maior riqueza de detalhes possível, para que assim a central de emergência possa providenciar um atendimento adequado, acionando as equipes necessárias. A rede de urgência e emergência, ela é composta de diversos serviços, entre eles a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, o SAMU, a unidade básica de saúde e o Hospital Geral. Aqui em Três Lagoas, nós iremos falar de 4 serviços: o SAMU, a UPA, o Hospital Auxiliadora e também o Corpo de Bombeiros. Mas em uma situação, como eu sei para quem eu devo pedir ajuda? Nós vamos falar um pouquinho sobre cada serviço para que vocês possam entender como cada um funciona e a atuação deles nessas situações. A UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento, possui um serviço 24 horas com uma equipe multiprofissional disponível e ela é de complexidade intermediária. O que quer dizer isso? Imagine que a UBS, o postinho, né, a unidade básica de saúde, é a complexidade baixa e o hospital é a complexidade alta. A unidade de pronto atendimento, a UPA, está no meio disso. Então, quando você vai até a UPA, você passa pela recepção ou a entrada de emergência, onde é feita uma classificação de risco e a partir disso eles vão identificar se é necessário um atendimento médico, se é necessário encaminhar para a sala de suturas em casos de cortes, se é necessário uma sala de emergência em casos mais graves. No caso do Hospital Auxiliadora, já é um serviço de média a alta complexidade, como eu já havia dito, e geralmente atende transferência de outros serviços, mas é também a porta de entrada.
agora na situação que estamos de pandemia, o Hospital Auxiliadora ele está atuando menos como porta de entrada e mais como apenas um serviço de transferência, por conta da grande quantidade de pessoas no hospital. Já o SAMU está preparado para atender qualquer situação de urgência ou emergência, exceto aquelas que necessitam de resgate ou que coloquem a equipe do SAMU em risco. Algum tipo de móvel que caiu em cima da criança, que será necessário algum tipo de ferragem para tirar, isso já não é mais competência do SAMU, seria do Corpo de Bombeiros, que são profissionais militares especialistas em resgate, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndios e orientações à comunidade. Então, existe uma diferença entre ligar para o SAMU e o Corpo de Bombeiros. Mas nós não podemos esquecer, e isso é muito importante, os números para quem nós devemos ligar. O SAMU e o Corpo de Bombeiros são móveis, então eles vão até a vítima, eles vão até a situação de emergência. Para ligar para o SAMU, anotem isso num post-it, deixem na cabeceira e decorem. SAMU, vocês ligam o número 192 para falar com a central de regulação e essa central encaminhará uma ambulância para o local onde a vítima está. Já para o Corpo de Bombeiros, o número é 193. Mas então, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, quais situações cada um atende? Existem algumas diferenças, né? O SAMU pode trabalhar em situações em que há dores no peito, crises convulsivas, acidentes de trânsito com atropelamento, queimaduras graves, situações de intoxicação ou envenenamento, traumas de tórax, abdômen, crânio e fraturas, perda de consciência, o desmaio que nós vamos falar, queda acidental ou sangramentos e hemorragias. Tudo isso é competência do SAMU de tratar. Já o Corpo de Bombeiros, ele atua em situações de incêndio, acidentes com pessoas presas em ferragens, tentativas de suicídio, choques elétricos, salvamento aquático, queda de altura, desabamento, deslizamento de terra e vazamento de gás. Mas estou em uma situação, não consegui lembrar de o que o SAMU faz, o que o Corpo de Bombeiro faz. E agora, para quem eu ligo? O que nós temos que ter em mente é que o SAMU e o Corpo de Bombeiros, eles atuam em conjunto. O mais importante é que quando nós ligamos para o 192, 193, nós expliquemos a situação com a maior riqueza de detalhes possíveis. A partir disso, a própria central de regulação vai acionar qual o serviço de equipe necessária. Por exemplo, você liga para o SAMU, mas é uma situação em que alguma criança caiu em um poço que vocês não conseguem tirar de lá. Você explicando com detalhes para a central de regulação, eles irão acionar o Corpo de Bombeiros e assim o Corpo de Bombeiros que irá até o local para fazer o atendimento. Partindo para a segunda parte da nossa aula, nós iremos falar um pouquinho sobre os sinais vitais. O que são os sinais vitais? É aquilo que mostra que uma pessoa está viva. Então, são medidas corporais básicas, essenciais para que o nosso corpo funcione bem. E nessas medidas nós temos a frequência respiratória, o pulso, a temperatura e a pressão arterial. Nós iremos falar dos três primeiros, já que a pressão arterial é recomendada um profissional da saúde que tenha um treinamento para fazer essa aferição. Vamos começar então com a frequência respiratória. Como nós iremos avaliar a frequência respiratória? Através da observação. O que nós iremos observar? Os ciclos, as incursões respiratórias que uma pessoa fará. O que são esses ciclos ou as incursões respiratórias? Um ciclo é composto por uma inspiração, então, uma inspiração mais uma expiração. Isso é um ciclo. A criança inspira e expira, nós contamos um ciclo. E para que serve isso? Nós temos uma tabela sobre os valores de normalidade. Então, uma criança de 1 a 2 anos, é normal que ela faça esse ciclo, essas incursões respiratórias, de 22 a 37 vezes por minuto. Uma criança de 3 a 5 anos, de 20 a 28 vezes por minuto. Então, um escolar, por exemplo,
ele deve fazer isso de inspirar e expirar, contando um ciclo de 18 a 25 vezes por minuto. Então, são 18 a 25 ciclos por minuto. Nós podemos avaliar também em frequência respiratória a profundidade. Então, se a criança está inspirando muito, depois expirando muito, ou se é muito rápido. Ela inspira e expira. Isso é a profundidade. Uma profundidade longa, a pessoa inspira e depois expira bem calmamente, ou se ela está inspirando e expirando muito rápido. E o ritmo também. Uma pessoa que está inspirando e expirando muito rápido, de repente para, depois volta rápido, depois para, depois volta rápido. Isso tudo é importante para que quando a gente ligue em uma situação de urgência e emergência, a gente possa falar para o médico, falar para a central de regulação que a pessoa está com uma respiração acelerada, ou está com períodos inspirando muito, depois ela para. Tudo isso é importante para que eles estejam cientes e consigam já imaginar o que possa estar acontecendo e qual é o tipo de atendimento que terão que prestar futuramente. Já o pulso. O pulso, a gente avalia ele através da palpação, então a gente faz ele com os dedos. Existem diversos locais no corpo para palpação. Temos o pulso carotídeo, que é no pescoço, o braquial, no braço, o radial, que é perto da mão, o pulso femoral, pulso pedioso e pulso tibial posterior. Aqui eu destaquei os três mais importantes, os três que a gente costuma mais usar. O pulso radial, que é o pulso perto da mão, do lado do dedão, na lateral do dedão. O pulso braquial, que é no braço, e o pulso carotídeo, que é no pescoço. Toda essa palpação nós iremos fazer também nas nossas visitas práticas, mostrar como sentir o pulso e tudo mais. E o que a gente deve avaliar quando a gente consegue palpar o pulso? A frequência, sabendo os valores de normalidade. Então, uma criança, é normal que nós, ao sentir, contemos de 80 a 120 batimentos a cada minuto, em bebês de 100 a 160, em adultos de 60 a 100 batimentos por minuto. Então, uma criança que está com pulso acelerado ou um pulso abaixo de 80, é importante que nós, quando ligar para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, tenhamos essas informações para já deixar a equipe de atendimento preparada para o que elas vão encontrar. Nós podemos avaliar também o ritmo, sendo um pulso de ritmo regular, então os batimentos, eles são em intervalos de tempos constantes, ou então ele é um ritmo irregular, começa batendo bem forte, com bastante frequência, de repente fica um período sem nenhum pulso, depois volta a bater de novo, tudo isso são fatores que devemos avaliar no pulso. Já em temperatura. A temperatura nós iremos avaliar com o auxílio do termômetro, né? Temos os termômetros mais antigos, até mesmo os que são mais comuns nos dias de hoje por conta da pandemia, que são os termômetros com o infravermelho. Mas o que é normal? Existem diversas formas de aferir uma temperatura. Podemos ter a oral na boca, axilar, retal, auricular e inguinal. Mas o que a gente mais costuma fazer é a temperatura axilar, né? Que é a debaixo do braço, na axila. E o normal dessa temperatura é que ela esteja entre 35,5 a 37 graus Celsius. Quando a gente encontra uma temperatura a mais de 37 graus Celsius, nós temos os estágios de febre, que é esse aumento da temperatura corporal mesmo. Uma febre leve, uma febrícula, é uma temperatura até 37,5. Já uma febre moderada é quando a temperatura encontra-se de 37,6 até 38,5, mais ou menos. E uma febre alta ou elevada é uma febre acima de 38,6 graus Celsius e é um sinal de alerta para diversas consequências que a pessoa pode ter a partir disso. Existem alguns sinais importantes também que nós devemos prestar atenção, que normalmente uma pessoa que está com febre, uma criança que está com febre, ela acaba apresentando.
Entre eles, nós podemos observar a diminuição da atividade dessa criança. Então, você percebe que a criança ela fica um pouco mais lentificada, né? O raciocínio fica mais lento, ela fica mais preguiçosa, não querendo fazer tantas atividades. Dor de cabeça é muito comum de acompanhar também esse episódio de febre. Dor no corpo, irritabilidade, uma vermelhidão na face, calafrios e a aceleração do pulso e da frequência respiratória, que nós já falamos como a gente consegue observar isso, certo? Então, o que a gente deve fazer em sinais leves, né? Então, uma febre leve. Nós devemos fazer o que com a criança? Qual atendimento nós podemos prestar? É muito importante hidratar a criança, retirar o excesso de roupas, porque a criança pode estar com muita roupa e isso até piora a febre dela. Levar, se possível, a um local fresco e arejado. Se possível também, né, oferecer um banho com água morna para essa criança. E, assim, encaminhar para uma unidade de atendimento mais próxima para que possa ser prestado um atendimento médico. Já os sinais de gravidade, então, já é uma febre mais elevada, é uma febre, então, vou voltar aqui, acima de 38,5, ou até mesmo uma febre moderada, pode levar a algum desses sintomas, e são sinais de gravidade, então, são sinais de que, realmente, assim, a criança não está bem e nós precisamos prestar atendimento o mais rápido possível. Uma coloração arroxeada em dedos e lábios, palidez, vômitos, então febre acompanhada de vômito é um sinal de gravidade, uma sonolência excessiva ou manchas vermelhas pelo corpo. Nesses casos, nós devemos encaminhar imediatamente para a unidade mais próxima e, em casos de convulsão, nós devemos ligar para o SAMU 192. Bom, como nós acabamos de falar, de ligar para o SAMU 192, em caso de febre, existem outras razões pela qual uma criança pode sofrer uma convulsão, e nós vamos falar um pouquinho dela agora. Bom, o que é a convulsão? A convulsão ela é causada por uma alteração elétrica no cérebro, o que faz com que o corpo tenha contrações repetitivas e violentas por todo o corpo, com movimentos abruptos e desordenados. Então, o que você observa é uma criança uma criança se debatendo no chão com movimentos incontroláveis, podendo ocasionar até mesmo uma dificuldade respiratória. Essa convulsão, como eu disse, ela pode ser consequência de diversos fatores, entre eles uma epilepsia, que é uma doença, uma febre, episódios de febre em crianças é muito comum causar convulsões, as febres elevadas, né, acima de 38,6 graus Celsius. Tumores cerebrais podem gerar convulsão, algum tipo de infecção, traumas na cabeça, então se a criança também sofreu um trauma na cabeça, pode acabar gerando uma convulsão, ou até mesmo o abuso de drogas ou álcool. Os sintomas que acompanham essas contrações involuntárias e abruptas do corpo são salivação excessiva, então você observa a criança babando bastante, perda de consciência, então não consegue responder a nenhum comando, nem te responder. A perda de controle dos esfíncteres, então a criança ela pode chegar a urinar inconscientemente. Após as contrações, o que a gente observa é um período de relaxamento da musculatura, então a criança ela fica inconsciente, então ela para de se debater, mas ela fica inconsciente, totalmente inconsciente. E também é observado um cansaço, uma confusão mental e também sonolência. Então, o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer em caso de convulsões? Nós devemos ligar para o SAMU 192 imediatamente. Uma situação de convulsão é uma situação de urgência e emergência grave, então nós devemos ligar para o SAMU. O que mais, até o SAMU chegar, podemos fazer? Proteger a vítima de possível queda, então deitar ela num local em que ela não vá cair dali. E proteger, e no caso, se for colocada no chão ou alguma superfície dura, proteger a cabeça dela, colocando uma almofada embaixo da cabeça.
Afastar qualquer tipo de objeto que possa lesionar a criança, então, móveis com superfícies pontiagudas, retirar de perto da criança, o móvel de perto, para que assim não corra o risco dela bater a cabeça numa quina ou num algum tipo de equipamento que possa lesionar ela ainda mais. Nós devemos afrouxar as roupas e, caso ela esteja de óculos, retirar os óculos, para que assim também evite outros tipos de lesões, e afrouxar as roupas para que fique mais confortável, né, à medida do possível. Manter a cabeça lateralizada também, se possível, logicamente, e afastar as demais pessoas. Muito importante também que a gente dê o espaço, né, para que também ela não acabe machucando, de certa forma, outras pessoas, batendo no pé de um e outro. Então, afastar as pessoas dessa criança que está sofrendo uma convulsão. O que nós não devemos fazer? Nós não devemos tentar abrir a boca da vítima ou colocar qualquer tipo de objeto na sua boca, tá? Não é recomendado colocar em muitos filmes falam, puxa a língua, coloca a mão na boca. Nós não devemos fazer isso em hipótese alguma. Não devemos tentar segurar a vítima ou tentar impedir os seus movimentos, também não é recomendado. Nem transportar a vítima durante uma crise. É uma pessoa que ela está totalmente assim, ela não controla os movimentos, então tentar segurar ela, tentar levar ela para algum lugar, pode fazer até com que ela caia, tentar levar ela para uma outra superfície, ela caia dos seus braços, porque ela realmente, assim, não tem controle sobre o que ela está fazendo. Nós não devemos também ofertar nenhum tipo de medicamento ou líquido pela boca da vítima, tá? Então, oferecer água, tentar colocar algum tipo de remédio na boca, não é recomendado, tá? E após a crise, após cessar essas contrações involuntárias, nós devemos aguardar a chegada do SAMU, não deixar a criança sozinha em hipótese alguma, porque ela pode entrar em crise de novo, tentar deitar ela de lado e cuidar de eventuais ferimentos. Então, ela chegou a cortar o braço, um corte superficial, está sangrando. Esses tipos de atendimento, de assistência, a gente pode prestar nesse período após a crise. Muito bem, então, e agora em uma outra situação, uma situação de desmaio, nós vamos falar. O desmaio, ele é um episódio breve, né, de perda de consciência, raramente ultrapassa 2 minutos, então nós devemos também ter um pouco de atenção para esse tempo, para que assim seja detalhado para a equipe de resgate, quanto tempo ela está desacordada. E o desmaio, ele pode ter diversas causas também, pode ter causado por dor, por medo, ou mesmo por excitação, a pessoa ficar muito empolgada a ponto de desmaiar, pode acontecer. Por fadiga, uma pessoa muito cansada, perdão. Longos períodos da pessoa em pé, então fica muito tempo sem comer, fica muito tempo em pé, sem tomar água, pode ocasionar no desmaio. Nervosismo, ou até mesmo o excesso de exercício físico pode ocasionar no desmaio. Existem alguns sintomas que podem preceder o desmaio, não é sempre, tá? Não é uma regra isso, mas a pessoa, antes de desmaiar, ela pode relatar que ela tá com mal-estar. Então, a criança fala, não tô me sentindo muito bem, tô com a visão meio não tô enxergando direito, a visão tá escurecendo, tá ficando tudo escuro. Isso são sintomas prévios de um desmaio. Uma tontura, ou você observa a pessoa muito pálida também, suando frio, tudo isso pode anteceder um episódio de desmaio. Então, o que a gente deve fazer em situações como essa? Nós devemos avaliar os sinais vitais, então vamos ver o pulso, palpar o pulso, seja ele radial, seja braquial, o que a gente conseguir palpar ali, sentir, ver se está um pulso numa frequência ok, num ritmo ok, de normalidade, ver se a criança está respirando, então você consegue chegar perto do nariz, ver se ela está tendo os movimentos, o tórax subindo e descendo, se ela está tendo uma frequência respiratória dentro da normalidade, como a gente já citou também. Nós devemos manter a vítima sentada ou preferencialmente até deitada, mesmo após o retorno da consciência,
porque ela pode desmaiar, acorda, não, eu tô bem, já passou, levanta, e se ela desmaiar, né, novamente, pode acontecer uma queda, bater a cabeça, se machucar ainda mais, ela pode desmaiar de novo. Nós podemos afrouxar as roupas, né, da pessoa. Devemos também, da mesma forma, no caso de convulsão, afastar as demais pessoas, elevar as pernas, porque assim a gente facilita, né, o retorno venoso e auxilia na recuperação da consciência da pessoa, né? E devemos também encaminhar para a unidade mais próxima, ou, se for o caso, ligar para o SAMU também. E o que nós não devemos fazer? Nós não devemos tentar acordar a vítima com tapas no rosto, ou até mesmo jogar água na vítima, no rosto da vítima, tentando acordar. Nós não devemos sacudir a criança, também é muito importante, em hipótese alguma, a gente tentar sacudir a criança para fazer com que ela acorde. Colocar sal na boca também não há nenhuma evidência de que isso melhora e faz a pessoa retornar à consciência com mais facilidade, nem ofertar álcool ou amoníaco para cheirar, né? E nós não devemos também ofertar líquidos enquanto a pessoa está inconsciente. Uma situação que pode acontecer, que é importante a gente ter em mente, é que se a criança for diabética e ela tiver esses sintomas de mal-estar, palidez, calcidorese e desmaiar, isso tudo pode ser sinal de hipoglicemia. Então, nós devemos acionar o SAMU, né, imediatamente, ou levar a uma unidade de atendimento mais próxima. Bom, partindo para a última parte da nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a caixa de primeiros socorros. Essa caixa ela deve conter materiais, medicações, soluções e outros equipamentos que sejam necessários e úteis para um primeiro atendimento a uma vítima, e ela deve estar sempre bem organizada para que assim facilite a ação de quem vai prestar esse atendimento. Os frascos, sejam eles de medicamentos ou soluções, devem estar todos rotulados. Os instrumentos pontiagudos devem estar embalados de uma forma adequada, assim também as ampolas, para que se evite acidentes como cortes ou quebra dessas ampolas. Os medicamentos devem ser constantemente vistoriados, isso é muito importante para que possa verificar o prazo de validade e substituir esses medicamentos após esse prazo. Aqui temos um exemplo de materiais que devem conter numa caixa de primeiros socorros. Existem algumas variações, alguns tipos de materiais ou medicamentos que caixas mais completas têm, outras não, mas esses daqui são os materiais bases que toda caixa de primeiros socorros seria bom ter. Que são 2 pares de luvas descartáveis, 2 frascos de soro fisiológico, álcool 70%. O álcool, no período em que estamos, é muito mais comum, né, da gente ter espalhado pela escola, mas é importante que ele esteja presente também na caixa de primeiros socorros. Também pacotes com compressa de gaze, esparadrapo, ataduras de crepom, pacotes de algodão, caixa de band-aid, tesoura, máscara de RCP, nós vamos ter também uma aula sobre RCP futuramente, e o termômetro. 2 pontos também que achamos importante de colocar aqui, da questão de ter sempre perto da caixa de primeiros socorros uma lista com endereços ou telefones de hospital ou serviço de atendimento próximo ao local da escola, para que assim qualquer pessoa possa ter acesso, né, mesmo uma pessoa que não tenha conhecimento sobre primeiros socorros, ter acesso a essa lista e ligue para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros, ou leve a vítima a uma unidade de atendimento mais próxima. É importante também, como já foi dito, organizar, né, os materiais da caixa, mas lembrar sempre de deixar os materiais mais pesados por baixo e os mais leves e de uso mais frequente por cima, para que assim facilite o atendimento também. Por exemplo, as crianças costumam ter bastante corte no local onde você está, então o band-aid geralmente tem que ficar em um lugar mais visível, o soro fisiológico, isso vai de acordo com as necessidades que vocês vão observar em cada local. Bom, era isso que a gente tinha programado para a aula de hoje. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Meu muito obrigada e até a nossa próxima aula.